Lucas capítulo 12, versos 13 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: O que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhei. Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E disse aos discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, o nosso tema está aí. O desejo pelas coisas materiais. Para eu falar deste tema, eu preciso adiantar um detalhe. Deus não tem nenhum problema com as questões materiais. A Bíblia não tem nenhum problema com os bens materiais. O primeiro a criar bens materiais foi o próprio Deus, quando coloca o casal em um jardim repleto de frutos. Deus é o primeiro a criar recursos. Se Deus tivesse problema com as questões materiais, Ele não teria estabelecido na antiga aliança um meio de contribuição através de dízimos e ofertas. Então o problema não são as coisas materiais. Tá? Então nós precisamos falar isso nesse início. E ainda temos, no decorrer da história bíblica, diversos homens e mulheres que Deus decidiu, pela sua soberana vontade, enriquecer. Abraão, Jó, Salomão, José de Arimateia, tantos outros. Então, o problema que iremos tratar hoje não tem a ver com as coisas materiais, tem a ver com aquela palavrinha ali, ó, o desejo.
Este é o grande problema que se coloca entre nós e Deus. E é disso que esse texto trata. Nós não podemos demonizar bens. Nós não podemos demonizar esses ventiladores, o ar-condicionado, as cadeiras, os computadores, os veículos que nos trouxeram. A gente não pode demonizar coisas materiais. São coisas que Deus nos dá. São bênçãos que Deus concede a cada um de nós. Mas esse não é o problema que nós queremos tratar nessa noite. Queremos falar do desejo, da busca desenfreada, dos laços que o nosso coração muitas vezes deixa-se enlaçar por causa do apego doentio às coisas materiais. O problema não está nos objetos, mas no coração humano. E onde começa, meus irmãos, a cobiça? Onde começa essa busca desenfreada, descontrolada, doentia pelas coisas? Isso começa com o primeiro casal. Quando vocês leem Gênesis 3:6, o texto diz que a mulher começou a olhar para aquele fruto e a desejá-lo, porque ela via vários benefícios que não eram do agrado de Deus, mas que eram do agrado dela. Gênesis 3, verso 6. Na história humana, a cobiça e o desejo desenfreado começa lá no jardim, no Éden. E isso aí vai ser espalhado para todas as pessoas que descendem de Adão e Eva. Só que nós temos, irmãos, além dessa cobiça que está dentro, que está no coração humano, nós temos essa cobiça refletida em ações. E aí nós temos uma série de distúrbios na humanidade por causa da cobiça. Irmãos, nós temos violência praticadas por causa da cobiça, do materialismo. Nós temos injustiças que são praticadas de uma pessoa contra outra por causa da ambição, do materialismo, da avareza. Nós temos assassinatos. Quantos assassinatos já foram encomendados? Quantas pessoas do nosso próprio conhecimento, às vezes do nosso círculo de amizades, já foram mortas, ou porque tinham, ou porque desejavam demasiadamente essas coisas. Nós temos um sistema político apodrecido, corrupto, perverso, justamente por causa dos desejos profanos do coração em relação ao dinheiro, ao poder e à glória. Então, meus irmãos, este problema que nasce no coração, ele se manifesta nas relações sociais. Este problema chegou ao ponto de gerar uma enorme dificuldade e obstáculo para a própria igreja evangélica. Eu me refiro aqui à teologia da prosperidade. A avareza, a ambição pariu um probleminha no meio evangélico chamado teologia da prosperidade. Este é o quadro que se coloca diante de nós. E sabe o que tem lá na ponta, na reta final, de um coração cobiçoso e que pratica continuamente atos de injustiça, de violência e de corrupção por causa do desejo? O que está lá na reta final é a rebelião contra o Criador. Deus, de forma taxativa, deu um nome à avareza. Nosso Senhor chamou ela de Mamon. E eu já falei dessa divindade aqui. O Deus do dinheiro. O problema é tão sério que o nosso Senhor não chamou este problema de um modo assim subjetivo. É um sentimento, é apenas uma inclinação. Ele disse, isso é um Deus que escraviza, que cega, que acorrenta as pessoas. É um Deus. E Paulo vai reverberar essa ideia de Cristo quando ele fala assim, a avareza é idolatria. Então, nas contas de Paulo, ele pensava assim, se Jesus disse que este problema é um Deus, então o amor excessivo às riquezas é idolatria. Já que se trata de um Deus, então minha devoção ao dinheiro, aos bens, a minha escravidão ao materialismo é idolatria. Então olha só, meus irmãos, o tamanho deste problema. E eu pergunto, como está o nosso coração neste exato momento em relação às questões materiais?
como estão os nossos desejos, os nossos olhares, os nossos pensamentos em relação às questões materiais, que envolvem dinheiro, recursos, patrimônios, como está o nosso coração. Então percebam, não há nenhum pecado em ter muitas coisas, nenhum. O que eu estou indagando aqui é como está o nosso coração em relação a essas coisas. Será que o nosso coração já não está de joelhos diante do nosso recurso? Aquilo que a gente já tem? Ou será que nós já não estamos de joelhos diante daquilo que nós nem temos, mas desejamos ardentemente? Como está, meus irmãos, o nosso coração neste exato momento? Como é que nós olhamos para o nosso dinheiro, para a nossa casa? Como é que nós olhamos para a vida do outro que está muito melhor do que nós? Como é que a gente observa? Como é que a gente se sente? Quais são os pensamentos que brotam na nossa mente quando o assunto é dinheiro? Como estamos diante do que já temos e diante daquilo que a gente quer ter? Meus irmãos, em Lucas 12, o texto que nós lemos, nós somos aqui advertidos por Jesus. Somos advertidos a não deixarmos as coisas materiais roubarem o lugar de Deus. A não deixarmos os elementos materiais e os nossos bens nos sequestrarem de uma vida legítima diante do Senhor, de uma vida verdadeiramente abençoada, não só para nós, mas para a vida também das pessoas que estão conosco, da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos colegas. Então, é um texto que vai fazer um profundo desafio e um alerta sobre o desejo pelas coisas materiais. Eu quero, meus irmãos, mencionar em primeiro lugar o cuidado que nós devemos ter com a cobiça. Esta palavrinha, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, ela aponta para um desejo nocivo, doentio, um desejo que aos olhos de Deus ele está totalmente equivocado porque você almeja coisas que não são suas. E é neste momento em que o ser humano se encontra olhando para aquilo que não é seu, olhando para a vida do outro, para o sucesso do outro, para o patrimônio do outro, que ele se vê enlaçado pela cobiça. Nós temos este pecado específico apontado na própria lei que Moisés deu a Israel, lá nos 10 mandamentos. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Mas, irmãos, o que nós temos aqui diante de nós? Jesus já saiu de um almoço complicado, e aí em seguida ele começa a alertar os discípulos, digo, olha, eles estão vindo para cima de mim, vocês também se preparem. Se preparem contra o fermento dos fariseus, não tenham medo deles, temam somente ao Senhor acima de todas as coisas, mas se preparem, eles estão vindo. E aí, no meio desse discurso, meus irmãos, diz aí o verso 13, que aparece um homem no meio da multidão. Eu quero que você acompanhe cada versículo na sua Bíblia. O texto fala que alguém na multidão clamou, mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Então, olha só, na época, era comum os mestres, os rabinos, decidirem questões judiciais entre as famílias. Era comum. As pessoas estavam ali no litígio, numa confusão, num problema judicial, eles procuravam um rabino, que era uma autoridade religiosa. Então, eles procuravam uma autoridade religiosa porque o rabino, ele tinha conhecimento da lei. Ele estava estudando, ele era um mestre. Então, eles se sentiam mais seguros de ouvirem um mestre da lei do que um juiz comum. Eles procuravam alguém que tinha entendimento da palavra. E o que acontece é que Jesus, no meio desse processo, ele é abordado por esse homem. Senhor, diz ao meu irmão que ele reparta a herança comigo. Então o cara não disse nem bom dia, nem boa noite, não adorou o Senhor, não reconheceu nada, ele chegou assim, dessa forma. Resolve isso aí, Senhor. E olha a resposta de Jesus. Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vocês? Quem foi que me colocou como juiz dessa causa aí? Em outras palavras, meus irmãos, Jesus não está dizendo que aquilo ali é sem importância. O que ele está dizendo
é que existe algo muito mais precioso do que as questões materiais. Que aqueles homens, naquela disputa, estavam perdendo de vista. Irmãos. Então, essa fala de Jesus não era uma insensibilidade do Senhor em relação à questão da herança. Ele vai utilizar este problema, esta briga familiar, e vocês sabem como disputa por herança familiar gera discórdia, intriga, processo judicial e, às vezes, até morte. Até morte, encomendada. Então, ele vai utilizar este caso, aqueles 2 irmãos não resolvidos, brigando por dinheiro, por herança, ele vai utilizar isto aí como referencial para o seu ensino. Mas, irmãos, é interessante que no verso 15, ele faz o alerta, ele lança o seu alerta, cuidado. Olha, se um engenheiro entrar na sua casa, um engenheiro, o cara é entendido da área, e ele olhar para a estrutura da sua casa e disser, cuidado. Eu lembro da irmã Maria Braga, como ela ficou aflita, e a gente fica. O cara chegou lá e disse, olha, isso aqui vai cair. Aterrorizou. Meus irmãos, como a pessoa conhece o cuidado que a pessoa diz, deixa a gente sem base. Se um médico olhar para um exame e olhar seriamente para você falar assim, olha, cuidado. Você vai ficar apreensivo. Só que quem está falando cuidado é nada mais, nada menos do que Jesus. Aquele que conhece absolutamente tudo, mais do que qualquer especialista. É ele que está falando esse cuidado para os 2. E olha só que coisa interessante. Evitai todo tipo de cobiça. Não cobice o ministério do outro. Não cobice o dinheiro do outro. Não cobice a formação, não cobice a esposa, o marido, não cobice o emprego, nada que seja dos outros. Então, Jesus está sendo radical, porque ele fala, nenhum tipo de cobiça é aceitável. Quando a lei diz no 10º mandamento, não cobiçarás, ela está reprovando numa só tacada qualquer espécie e forma de cobiça. Porque a cobiça é a porta de entrada para um mundo de desastres na nossa vida. Então ele está reprovando todo tipo. Evitai todo tipo. E então ele diz no verso 15, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então, ele está falando para aqueles 2 homens, tirem da cabeça essa ideia de que a vida de vocês é o que vocês têm. A vida de alguém não consiste na abundância daquilo que ele possui. Mas, irmãos, as pessoas dos nossos tempos estão vivendo assim. Elas se identificam não com caráter, não com a sua fé, com a esperança em Cristo Jesus, com a esperança de um mundo vindouro. Elas se identificam e se definem com aquilo que elas têm. E aquilo que elas têm fazem elas virarem as costas para Deus, fazem elas desprezarem aqueles que não têm, façam que essas pessoas se sintam melhores do que as demais que não têm. Então, Jesus está fazendo aqui uma definição de vida. A sua vida não é constituída por nada do que você possui ou que você compra. Isso aí não é a sua vida. Por isso não vale a pena cobiçar essas coisas. Não vale a pena nós adoecermos atrás dessas coisas. Devemos viver naturalmente, trabalhar naturalmente, viver a nossa vida cristã naturalmente, que Deus vai nos abençoar. Deus vai abrir portas, Deus vai suprir nossas necessidades. Segundo o seu propósito, Ele vai abastecer a vida de muitas pessoas. Outras, Ele pode deixar vivendo diante daquelas limitações. A decisão é dele, mas Ele está dizendo, não pense que a sua vida é o que você tem. A sua vida não é o que você tem. E Ele vai, meus irmãos, nesse momento, nos lembrar de Romanos 14, 17. Onde Paulo fala assim, ó, o reino de Deus não consiste
daquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, coisas que a gente tem. O reino de Deus é alegria, é paz e é justiça. Isso é a nossa vida. Coisas que nós não compramos com dinheiro. Coisas que nós não alcançamos com a cobiça. São coisas que Deus nos dá. A nossa vida é constituída de valores espirituais. Essa é a verdadeira vida. Então, seja rico de santidade, de bondade, de retidão, de paciência. Eu estava esses dias em casa, estava lá o Arthur e a Marjorie e uma disputa lá, e eu pensando, Senhor, eu tenho que me ver, não é só dentro de casa, é no ministério, é com os meus amigos, onde quer que seja. Eu tenho que me ver como um solucionador de problemas. Porque a verdadeira vida é a gente apresentar Cristo em cada dimensão e circunstância da vida. Então, nessas questões, por exemplo, nessa disputa entre esses irmãos, a verdadeira vida seria o amor, a humildade, a justiça na forma de partilhar, a gratidão a Deus por eles terem uma herança. Essa é a vida, e não os bens em si. Então, Jesus faz uma reprovação severa, e nós entendemos, irmãos, aqui como princípio, que o desejo cobiçoso é um claro sinal de que nós devemos mudar a nossa postura em relação ao dinheiro, em relação aos bens. Se você reconhece que você tem cobiçado, que você tem desejado doentiamente, que é um pensamento que te persegue, é um sentimento que não se afasta do seu coração, o desejo de ter mais, de estar sempre visualizando conforto, luxo, tome muito cuidado. Segundo Jesus, o que ele falou para aqueles dois irmãos, a cobiça é um claro sinal de que nós devemos mudar a nossa postura em relação ao nosso trabalho, nosso salário, nossos bens. É um alerta extremamente vermelho que Cristo está aqui acendendo para cada um de nós. Êxodo 20:17 já nos alerta sobre isso. Não cobice o servo do teu próximo, o que seria hoje um empregado. Não cobice a mulher do teu próximo, não cobice o gado do teu próximo. Porque a cobiça é um atestado de insatisfação diante de Deus. Eu não me contento com o que eu tenho do Senhor e com aquilo que Ele é na minha vida, então eu estou chegando ao ponto de cobiçar aquilo que não é meu. Então, este princípio é um grande alerta para a vida de cada um de nós. Mas há aqui um outro elemento, e Jesus, vendo aqueles dois irmãos, ele vai contar uma parábola. E esta parábola traz aqui o problema da insensatez. Se eu sou cobiçoso, se minha mente e o meu coração não param de fabricar desejos por bens materiais, eu vou ser conduzido a uma vida insensata. Automaticamente, eu serei levado a uma vida insensata. Se esses desejos não forem contidos em meu coração e em minha mente. Então, meus irmãos, o cuidado com a insensatez é um segundo grande desafio que nós devemos aqui encarar. Ele vai contar uma parábola, e a parábola é uma história criada por Jesus, e ele se utiliza de elementos do dia a dia, às vezes da pesca, da colheita, ele fala de animais, ele fala de moedas, mas o objetivo dele é trazer um princípio espiritual, uma lição espiritual. E ele vai contar a parábola e ele vai citar aqui um homem. Então percebam só, sigam comigo nessa parábola. Verso 16, então, pegando o gancho naquele conflito familiar por herança, então lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Meus irmãos, até aqui nenhum problema. Não é pecado ser rico e não é pecado o cara ser rico e o campo dele produzir com fartura. Até aqui nenhum problema. Jesus ele vai chegar no problema. Mas olha só, verso 17, olha na sua Bíblia. E ele pensava consigo mesmo: o que farei? Porque não tenho onde guardar o que colhi. Até aqui tudo normal. Poxa, ele é bem sucedido.
e o campo dele está produzindo acima da sua capacidade de armazenar, o que ele vai fazer como bom administrador? Ele vai derrubar os celeiros e construir maiores. Ok. Uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe cuidar do que tem, está tudo certo até aqui. Então percebam, esse aqui não é o problema. Verso 18. Então ele diz assim, ó, vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Perfeito. Não é a Bíblia que diz, falando aos escravos, se você tiver a oportunidade de libertar-se, aproveite a oportunidade. Ali é um princípio de que as oportunidades legítimas que você tiver para crescer na vida, é Deus que está permitindo que chegue diante de você. Eu disse uma vez aqui uma frase do Newton Bonder, inclusive quem quiser o livro eu empresto. O tema é A Cabala do Dinheiro. Espetacular. É um filósofo judeu que trata da questão do dinheiro a partir de uma visão bíblica. É incrível. E chega o ponto que ele fala assim, você pode ter qualquer coisa na vida, desde que não seja contra a vontade de Deus. Desde que você não viole a vontade de Deus no seu processo de busca e na forma como você usa o que você tem. Você pode ter qualquer coisa, desde que você não viole a vontade de Deus. Até aqui, esse cara está certíssimo. Ele é até admirável. É bem sucedido. Seu campo produziu muito. Ele está aumentando os seus celeiros. Ele está certo. Mas olha só, meus irmãos. Olha o verso 19. E aqui está o problema. Ele diz para ele mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Olha só a conversa dele com ele mesmo. Descansa, dorme, bebe e alegra-te. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É a autoconfiança. É a autoconfiança, melhor chamada de falsa segurança, nas coisas materiais, ao mesmo tempo que você vira as costas para a segurança que vem de Deus. Chega ao ponto, e nós corremos esse risco, todos nós. Chega ao ponto em que as coisas que nós alcançamos ou recebemos de Deus podem começar a ser um grande obstáculo na nossa vida. Quem não conhece alguém que não tinha nada e começou a orar ao Senhor e a servir a Deus fielmente, e Deus abençoou o indivíduo e o cara desapareceu da obra do Senhor? Quem nunca viu essa história? Eu já vi N vezes. E esse é o risco, meus irmãos, e o alerta que a Bíblia faz. Não é por causa das coisas em si, é por causa do nosso coração. Este homem começa a falar para ele mesmo, cheio de si, cheio de segurança: você armazenou muitos bens, descansa, come, bebe e alegra-te. Festeje. Você está seguro, você está garantido. É essa autoconfiança que leva o homem para longe de Deus. É este orgulho natural por causa daquilo que se alcança que faz com que as pessoas caiam na insensatez. E o verso 20 vem a avaliação divina. Meus irmãos, imaginem essa cena. Depois que ele constrói os celeiros, ele olha para o céu e agradece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque se eu tenho, é porque o Senhor permitiu. Se a terra produziu em abundância, foi provisão do Senhor para a minha vida. Se eu conseguir não ter prejuízos e armazenar tudo, graças ao Senhor, e eu vou te honrar por isso. Imagine essa cena, mas ele preferiu olhar para si, dizer: você está seguro, você é o cara, você conseguiu, agora é só curtir, descansar, comer, beber e se alegrar. A alegria dele, a satisfação dele, a sua razão de existir não é Deus, são seus bens. Este é o problema. E aí, Deus fala assim no verso 20: insensato,
esta noite te pedirão tua vida ou tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, ele já tinha dito lá atrás, o que você tem não é a sua vida. E agora ele conta uma história, Jesus vai desenhar para ficar fácil. Então, olha, então tem um homem, e ele acumulou muito de coisa, mas nada disso era a vida dele. Nada disso era a vida dele. E aí, quando vai chegar o dia de a vida dele ser ceifada, ele está totalmente despreparado, porque ele se tornou insensato por causa dos seus recursos. E aí, meus irmãos, o verso 21 diz assim: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Ajunta para si. É rico diante dos homens e um mendigo diante de Deus. É um rei aos olhos do mundo, mas é um pobre, miserável diante do Senhor. Porque a sua busca desenfreada, a sua ganância sem freios, o levou a cometer a insensatez de olhar para a vida de uma perspectiva que não considera Deus, a sua provisão, a sua bondade e o seu amor sobre nós. Este foi o erro ao qual este homem foi induzido por causa do seu coração, da sua avareza, da sua ganância. 1 Timóteo 6,18 foi lido. Eu não sei se chegou a ser lido. Capítulo 6 foi lido, uma parte. Mas no verso 18, Paulo diz assim, ó, Timóteo, aconselha os ricos a serem ricos de boas obras. E nós, meus irmãos, não precisamos ter riqueza para cometermos o pecado da avareza. O que tem de pobre, avarento, o que tem no mundo de pessoas que não conseguiram muita coisa, mas são cheias de avareza, de ganância, de ambição. Então, este desafio vai bater na porta de todos nós. Tomemos todo o cuidado do mundo, meus irmãos, com o que a gente tem, nossos bens, nossos recursos, para que nós não sejamos usados por essas coisas, mas que nós é que venhamos a usar essas coisas para a glória de Deus. O princípio aqui é o seguinte: a insensatez leva o homem a confiar tanto no bem material, a ponto de não ver a sua própria miséria espiritual. Vocês já perceberam? Um avarento, alguém que não tem Deus, ele abre a boca para falar com toda vantagem e glória do mundo daquilo que ele tem. E ele exalta, ele faz propaganda de si mesmo, ele procura evidenciar de todas as formas aquilo que ele tem, mas ele se esquece de que a verdadeira vida não é aquela. A verdadeira vida é aquela que acontece diante do Senhor, em obediência, em servidão, em humildade. Portanto, a insensatez é um caminho, meus irmãos, que nós devemos evitar. A cobiça vai nos levar para a insensatez. E Jesus está nos advertindo de que isso aí deve também ser lançado para longe. E aí nós temos em último lugar, além da cobiça e da insensatez, Jesus vai mencionar um item muito comum hoje na vida das pessoas, a ansiedade. Porque em muitos casos, meus irmãos, a ansiedade brota, floresce, frutifica e nos adoece, é porque nós temos uma preocupação demasiada, não só com o presente, mas com o futuro. Muitas vezes envolvendo questões materiais, dinheiro, o emprego, o que comer, o que vestir. Nós podemos passar esses dilemas na nossa vida. A pandemia trouxe dificuldade para muitos irmãos, mas Jesus, ele tem uma palavra para cada um de nós, para que o desejo pelas coisas materiais não nos conduzam a uma vida de ansiedade, na qual a gente não consiga ter paz, a gente não consiga ter sono.
uma vida na qual a gente não tem alegria, segurança, esperança. Então Jesus vai aqui nos ensinar agora o cuidado com a ansiedade. Verso 22, meus irmãos, ele dá o seguinte conselho: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis. Percebam que, desde que ele começou a falar com aqueles dois irmãos até agora, o tema são questões materiais. Por isso ele fala sobre o comer, sobre o vestir. Não fiqueis ansiosos. Ah, Senhor, mas é muito fácil você dizer não fiqueis ansiosos. Como é que se resolve isso? Ele vai, na sua estratégia argumentativa, citar primeiro o que é mais importante na vida. Ele diz assim, ó: a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Você, sem nenhum real no bolso, tem muito mais do que um milionário morto. Então, ele está chamando a nossa atenção. Olha, como é que se vence a ansiedade? Primeiro, procure mapear na sua vida quais são as coisas mais importantes. Mas, poxa, eu estou vivo. Não há um dom material mais importante do que a nossa vida. A gente está vivo. Então, Jesus está falando, olhem para isso. Vocês têm um corpo. Isso é mais importante do que as vestes. A vida é mais importante que o alimento. Então, o primeiro ensino de Jesus aqui é que a gente consiga identificar quais são as coisas essenciais da nossa vida. Quais são as questões essenciais da nossa vida. Nosso coração deve focar naquilo ali. Poxa, Deus tem me dado questões essenciais, importantíssimas. E agora no verso 24 em diante, ele vai utilizar outro argumento. Ele vai falar agora da natureza. E ele diz assim, ó: olhai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro. Isso aqui faz a gente lembrar do rapaz lá da parábola, né? Do homem que acumulou e expandiu o celeiro. Então ele fala assim, olha, os corvos não têm isso. Não batem ponto, não assinam carteira. Contudo, diz o texto, Deus os alimenta. Deus os alimenta. E ele diz assim, ó: e vós valeis muito mais do que as aves. Então, primeiro ele nos ensina a olhar para o essencial. Depois ele nos ensina a olhar para a natureza. Olhe para o cuidado de Deus com a natureza. Cada espécie, cada animal, cada ave é sustentada por Deus. E vocês valem mais do que os animais. O ser humano é a coroa da criação. Por isso Deus deixou por último, para encerrar de forma gloriosa, para que a criação tivesse um desfecho glorioso. O ser humano é a última etapa na obra da criação. Então nós somos muito mais importantes do que os animais que Deus está sustentando. Então a lógica de Jesus é: imagine o cuidado que Ele tem conosco. Se Ele está sustentando os animais, Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele pode usar a nós mesmos, pode usar pessoas nas nossas vidas, a igreja, familiares, colegas, quem quer que seja, mas Ele vai nos socorrer. E aqui diz o texto, meus irmãos, que depois dos animais, ele vai falar agora sobre a duração da nossa vida. Qual de vós, verso 25, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à sua vida? Ele está falando assim, ó, a ansiedade ela é inútil, totalmente inútil. Você não vai aumentar 1 hora da sua vida, você vai diminuir o seu prazer, sua alegria, sua paz. Você vai diminuir, você vai encurtar o seu prazer de viver. Então, olhem para os corvos, olhem para as coisas mais importantes, olhem até para o tempo de vida de vocês. A ansiedade não vai aumentar o tempo de vida de vocês. E agora ele fala dos lírios, verso 27. Eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então, meus irmãos, uma paisagem repleta pelos lírios era algo fantástico, admirável.
que realmente impactava os observadores. Então, é incrível que a sabedoria de Jesus, né? Olha de onde ele vai extrair exemplos. Os lírios do campo são muito mais belos. A sua aparência, a sua roupa é algo muito mais belo, exuberante, do que as vestes de Salomão, que foi o homem mais rico mencionado na antiga aliança. E é Deus quem cuida dos lírios. Eles também não trabalham. E então, meus irmãos, ele menciona no verso 28, olhe na sua Bíblia: se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Esse quanto mais é uma tática argumentativa judaica. Os irmãos lembram que há uns textos atrás, Jesus falou assim, ó: se vocês, falando para os judeus, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então esse quanto mais era uma forma argumentativa entre os rabinos e Jesus está utilizando ela. Então ele pega o exemplo: se Deus cuida disso, que é pequeno, se Deus cuida dos animais, que é uma coisa pequena, se ele cuida dos lírios, que na mesma hora você pega e queima, se ele está cuidando de tudo isso, imagine o quanto ele tem olhado para a tua vida. Então a gente tem evidências na própria natureza de que nós não podemos duvidar de Deus, questioná-lo, nos desanimarmos. Será que Deus vai me socorrer? Será que Deus está lembrando de mim? Nós não temos nenhum direito, meus irmãos, para suspeitarmos de Deus. Nenhum. E Jesus está dando exemplos claros. Então, a gente vê no verso 31 agora em diante, ele diz no verso 30 que quem se ocupa com todas essas coisas e angústias são as pessoas do mundo. Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe. E este é outro elemento no qual nós devemos nos apegar. Então não é só olhar para as coisas mais importantes. Poxa, Deus me deu a salvação, eu tenho vida, Deus me deu uma família cristã, Ele tem me sustentado. Além disso, olhe para a natureza, mas olhe para o fato de que Deus sabe do que você precisa. A onisciência divina é mais um conforto e um remédio para a nossa ansiedade. Mas, irmãos, nos versos 31 a 34, o texto agora vai nos ensinar a buscar o essencial. Agora, não é só pensar no essencial, não é só olhar, agora é buscar. E o verso 31 diz assim: buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. O teu coração, o meu coração, tem que se desgastar e se ocupar com o reino de Deus. Deus naturalmente iluminará e abençoará o caminho de alguém que busca em primeiro lugar o seu reino. Então, olha a conexão entre as duas partes desse versículo. Antes, ou seja, antes da comida, antes da preocupação desenfreada com o dinheiro, com os recursos, preocupe-se com o reino de Deus. Preocupe-se em ser santo, em ser justo, em ser amoroso, em edificar a vida do teu próximo, em cultuar a Deus com reverência e temor. Procure antes essas coisas, e as demais vos serão acrescentadas. Então, ele nem diz que é você que vai conseguir. Essas coisas serão acrescentadas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aqui, meus irmãos, ele ainda vai dizer o seguinte: não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. É como se Jesus dissesse: olha, vocês acham pouco ter o que comer, o que vestir? Deus preparou um reino para vocês. Um reino que está sendo inaugurado com a presença do próprio Jesus, um reino que invade corações que se convertem a Cristo, um reino que se expande com a pregação do Evangelho por meio da igreja. Ele está falando: o vosso Pai está dando um reino para vocês. Então jamais se enxerguem
como um mendigo se enxerga, como um fracassado se enxerga, porque nós somos súditos de um reino. A gente tem um império que é nosso, e isso nos foi dado por Deus. Meus irmãos, não há verdadeira pobreza na vida do crente. Não há. Quando Paulo diz assim aos Coríntios, nós estamos angustiados, mas não destruídos. Somos perseguidos, mas não fomos aniquilados. Nós somos pobres, mas estamos enriquecendo a muitos. Como possuindo nada, entretanto, tendo tudo. Não existe verdadeira pobreza na vida de um crente. Essa possibilidade não existe. Ele recebe o dom, que não dá para avaliar financeiramente, que é a vida eterna, não tem valor para isso. Ele é participante de um reino, de um império. Não há pobreza autêntica nas nossas vidas. Nós sempre teremos tudo em Cristo Jesus, porque esta é a vida segundo o olhar de Deus. E aí ele ainda fala assim no verso 33, vendei vossos bens e dais esmolas. Ele não está aqui impondo uma regra radical, olha, tudo que você tem você vende. Ele está apenas aconselhando os seus discípulos a serem solidários, a não serem avarentos. Então, olha só, ao invés de vocês, era o que ele estava falando para aqueles homens, ao invés de vocês se desgastarem por causa do amor e da paixão pelos bens, usem essa energia para buscar o reino de Deus. E enquanto vocês buscam o reino de Deus, isso faz parte do reino, compartilhe o que vocês têm. Pode ser pouco. Eu recebi um vídeo, eu não sei se foi o Macedo que me enviou. O Macedo é uma bênção, é sempre comunicativo, está sempre conversando. Ele mandou um vídeo um testemunho que o pastor Hernandes Lopes estava dando. Uma igreja estava diante de um desafio, né? Pastor, uma situação bem humilde, e ele pediu a ajuda dos irmãos. E uma senhora chegou em casa e falou com o marido, uma família sem condição. Meu bem, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a obra não pode parar, o programa da rádio da igreja pode sair do ar, então a gente não pode deixar. E o marido falou assim, o que a gente vai fazer? A gente não tem nada. Ela disse, nós vamos dar o nosso galo. Nós vamos dar o nosso galo. E aí eles pegam esse galo e chegam lá e dizem, olha pastor, está aqui a nossa oferta. E o pastor olha para aquele galo, o que eu vou fazer com o galo? Como é que eu vou pagar as diárias lá da rádio, do programa da igreja? Como é que eu vou fazer? E aí essa notícia chega, isso é uma história real, chega no pastor, eu não sei se é Joaquim Pereira, Jeremias Pereira, ele menciona lá o nome. Isso, rapaz, a irmã deu um galo, foi. Só que, e aquele pastor abençoou aquela família, materialmente falando. Aí aquela história chegou numa outra igreja. A irmã lá que deu o galo, tá. Como é que é a casa dela? Não, é bem simplesinha, chão batido. E aí praticamente fizeram outra casa para ela. E aí depois uma outra instituição ficou sabendo, se eu não me engano, fora do país, ficou sabendo da irmãzinha que tinha dado um galo para o pastor. E eles tornaram a terrinha que eles tinham totalmente produtiva. Contrataram um agrônomo, sabe? Um ato simples de bondade, a gente vai dar esse galo que a gente tem, o que a gente tem. E Deus transformou aquilo, meus irmãos, não só para abençoar a obra dele, mas para abençoar aquela família. Então, é o que ele está falando, olha, no lugar da cobiça, coloca a solidariedade, o compartilhar com o próximo. E ele diz aí, olha, fazei bolsas que não envelheçam. Essas nossas bolsas, nossas contas bancárias, isso tem um fim, meus irmãos, e há riscos. Mas olha, quando nós fazemos o bem ao próximo, nós estamos construindo bolsas que não envelhecem, que não rasgam, bolsas que nós não perderemos o nosso tesouro. E ele fala assim, que tesouro? Tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega
e a traça não destrói. Quando você compartilha, quando você ajuda, quando você oferta, quando você socorre, aí sim você está juntando um verdadeiro patrimônio que nós podemos chamar de vida diante de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Verso 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual o motivo da tua ansiedade? Onde o teu coração tem se demorado, tem sofrido, tem se afligido? Então, Jesus está dando um grande recado para nós. Deus é o antídoto para a nossa ansiedade, porque só Ele pode cuidar de tudo aquilo que nos aflige. 1 Pedro 5,7, meus irmãos, vai dizer assim, ó, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É um fardo muito pesado, aquele que muitas vezes nós construímos e lançamos nas nossas costas. Eu quero, meus irmãos, finalizar com 3 aplicações. Como esse texto fala para nós hoje. Em primeiro lugar, sobre a cobiça. Não deixe os bens materiais te afastarem de uma verdadeira vida diante de Deus. Seja extremamente criterioso para analisar seu coração. Porque muitos cristãos não têm conseguido servir a Deus, porque eles estão sendo usados pelo seu dinheiro, estão sendo escravizados nessa corrida frenética por bens materiais. Eles não conseguem servir a Deus, eles não conseguem se envolver na obra, eles não conseguem desenvolver seus dons, suas virtudes, eles não avançam no conhecimento da palavra, eles não se integram na igreja. Olha, eu quero ajudar nessa área ou naquela outra área, porque estão muito, mas muito atarefados com seus projetos pessoais. Não deixe seus bens roubarem a verdadeira vida que você pode viver com Deus. Não deixe. Lembrem-se do Éden. Deus criou Adão e Eva não para se realizarem no jardim, mas para se realizarem com o próprio Deus. Por isso Ele capacitou o homem e a mulher com atributos morais, espirituais, intelectuais, para que o ser humano tivesse prazer e se realizasse em Deus. A primeira pergunta, meus irmãos, no Catecismo Maior de Westminster, se tivermos a graça e estudaremos esse material na igreja, diz assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o grande objetivo que todos nós devemos percorrer? A resposta está lá. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o maior objetivo da nossa criação. Sobre a insensatez, e os irmãos viram isso na leitura que a irmã Jane fez. Aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e tentações e acabam se afastando da fé. Olha só o alerta. Os bens materiais são uma grande bênção, desde que eles não te impeçam de ser rico de Deus. As coisas que eu possuo estão me impedindo de ser uma pessoa rica de Deus. Rico em comunhão, em santidade, em discernimento, em maturidade cristã, em conhecimento. Os meus bens e o modo como eu os administro estão me impedindo ou estão me ajudando a ser rico de Deus? Rico em Cristo Jesus. A gente lembra do jovem rico, né? Meu Deus, que chance aquele jovem perdeu, meus irmãos. Ele estará diante do mestre. E ele tem muitos bens, ele é rico, mas ele tem um certo interesse pela palavra, pela salvação, ele tem uma curiosidade. Que oportunidade aquele jovem perdeu? Porque Jesus disse: olha, o teu problema é a cobiça, teu problema é a avareza. Tenta vender o que tu tens e compartilhar com os pobres. Ele se retirou, triste. Ele não quis receber a verdadeira vida em Cristo Jesus. Ele não quis ser rico em Cristo Jesus.
rico do próprio Deus, ele optou por seus bens. Então, nossos bens são uma grande bênção, desde que não nos impeçam de nos enriquecermos diariamente do nosso Deus. Em último lugar, sobre a ansiedade, a certeza do cuidado divino é o maior conforto para uma alma ansiosa. É o maior conforto. A gente sofre, meus irmãos, porque a gente quer assumir o lugar de Deus. Então a gente quer controlar o presente, e quando a mínima coisa sai fora de controle, a gente fica angustiado e ansioso. E a nossa sede por controlar a vida, que só Deus pode fazer isso, a nossa sede é tão grande que nós começamos a querer controlar o futuro. E a ansiedade é uma apreensão pelo futuro. E a gente coloca um fardo gigantesco que não era para a gente colocar nas nossas costas, mas a gente coloca. Porque, meus irmãos, quem decide, quem conduz a história é Deus, não é nós. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade é gerada porque nós estamos abraçando um mundo e um governo que é de Deus e não nosso. É lançar sobre Ele as nossas dificuldades, é lançar para Ele. A gente não tem esse controle. Salmo 3, verso 5, é meu último versículo. É um salmo muito bonito. Salmo 3, verso 5. Eu me deito e eu pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Vocês sabem por que essa pessoa consegue deitar, dormir levemente e acordar em paz? É porque essa pessoa, ela confia piamente no cuidado de Deus. Pode olhar o salmo aí. 3, verso 5. Ela sabe que Deus cuida. Ela sabe que por mais que ela tente e faça planos, está lá no livro de Provérbios, quem vai decidir é Deus. Quem decide se mantém vivo ou se chama é Deus. Eu vi isso recentemente, meus irmãos. Perdi momentaneamente um grande amigo. Todas as vezes que a gente ia para a Imperatriz, inclusive na última vez que fui lá pregar na terceira igreja, quem é que estava ali nos recebendo? Quem foi que nos convidou para sair? Quem foi que pagou a conta? Sempre aquele cuidado, aquela recepção. Sempre. E eu estava ciente de que Deus poderia chamá-lo. Nós não podemos querer abraçar o destino do mundo e querer controlar as coisas. Deus nos convida a simplesmente buscarmos o seu reino. As decisões estão com Ele. Os rumos da história estão com Ele. Este fardo nós não suportamos. Deus o carrega, mas nós não suportamos. Então descanse. Faça como esta alma do Salmo 3, verso 5. Eu vou me deitar, eu vou dormir e eu vou acordar, porque o governo, a provisão, as decisões da minha história é Deus quem vai fazer. Eu vou me ocupar com o reino dele. As decisões são dele. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente quanto aos desejos pelas coisas materiais. Elas são bênçãos, elas são provisão do Senhor, mas fiquemos atentos a essas advertências do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos criou e nos deu, ó Pai, o privilégio de usufruirmos de bênçãos materiais. O Senhor nos dá o pão de cada dia, as vestes, o trabalho, as conquistas, os bens. O Senhor abençoa a nossa própria igreja, ó Pai, com recursos. Tem abençoado, ó Deus, a nós com essa construção. É o Senhor que nos dá essas coisas. Mas, ó Pai, nós te pedimos que neste processo o nosso coração não seja cobiçoso,
que Ele não nos leve a um proceder insensato e que esta vida insensata não venha desaguar numa vida ansiosa. Ó Deus, aquieta o nosso coração. Que o nosso coração reflita diariamente no quanto o Senhor é cuidadoso. Cuida das aves, cuida dos lírios e cuida muito mais do teu povo. Nós agradecemos, ó Pai. Sabemos que continuaremos na certeza da realização do teu plano, o qual não pode falhar, o qual não pode cair por terra. Estamos seguros, ó Deus. Estamos seguros de tal forma que Paulo não nos chama de vencedores. Ele nos chama de mais que vencedores. Porque ser um simples vencedor seria pouco diante de tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito por nós. Obrigado, nós assim oramos e pedimos que o nosso coração esteja guardado pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.